Muito bem, então estamos aqui nessa série, nesse estudo sobre o Evangelho de Paulo, e a gente está na terceira aula. E hoje o tema da nossa aula é como alguém pode se tornar justo diante de Deus. Essa é uma pergunta muito importante e a gente vai procurar respondê-la hoje através da palavra do Senhor. Como alguém pode se tornar justo diante de Deus? E esta é uma pergunta que não foi inventada por nós, não foi inventada pelo John MacArthur, né, no livro que nós temos utilizado aqui, mas na verdade essa é uma pergunta que o nosso tão conhecido Jó, que escreveu muito provavelmente o primeiro livro da Bíblia, historicamente, né, cronologicamente, o livro de Jó é o primeiro livro a ser escrito, e Jó viveu antes dos patriarcas. E Jó, ele traz no capítulo 9, no versículo 2 do seu livro, essa pergunta: como pode o mortal ser justo diante de Deus? E nós temos que lembrar aqui quem é Jó. Quem é que está fazendo essa pergunta? Alguém que no capítulo 1 é chamado pelo próprio Deus como o homem mais justo que vivia na face da terra naquele momento. De todas as pessoas, Jó era aquele que mais se aproximava da vontade de Deus. Mas Jó sabia que ele não era 100% justo, que ele também era pecador. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele buscasse na sua vida fazer a vontade do Senhor, ele próprio traz esse questionamento: como pode o mortal ser justo diante de Deus? E nós vamos ler aqui um texto de Romanos, capítulo 3, que vai ser o texto base, o principal texto que a gente vai usar hoje aqui na nossa aula. Quero convidar a sua atenção para esse texto muito profundo, muito importante, Romanos 3, versículos 19 ao 26. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse texto, ele traz para nós informações muito importantes, e eu quero destacar aqui dois fatos que estão, inclusive, aqui destacados em amarelo. Dois fatos. Primeiro, todos pecaram. Todos pecaram, inclusive Jó. Por isso que eu trouxe essa perspectiva de Jó. Todo ser humano que nasce, já nasce com o pecado no seu coração. A Davi, lá no Salmo 139, ele vai dizer isso, né? Em pecado me concebeu minha mãe. A gente já nasce com essa raiz, ou seja, é só uma questão de tempo até que os frutos pecaminosos venham à tona. A gente estava falando agora mesmo, antes da aula começar, sobre bebês, e a gente olha para os bebezinhos e a gente acredita que eles são tão puros, né? Tão maravilhosos, tão lindos, e de fato eles ainda não tiveram tempo e oportunidade para expressar a pecaminosidade, mas essa pecaminosidade já habita dentro deles, é só uma questão de tempo. Todos os pais aqui, tios, avós, sabem disso. Daqui a pouquinho, os filhos crescendo um tantinho só, mesmo ainda bebezinhos, já de alguma maneira já revelam agressividade, já revelam egoísmo, já revelam tanta coisa que já são ali os primeiros sinais dessa pecaminosidade que carregamos dentro de nós desde que Adão e Eva pecaram lá no Éden.
Então, todos pecaram. Não há, então, portanto, ninguém que seja justo diante de Deus. Agora, o segundo fato apresentado aqui também é muito importante. Todos pecaram, todos são culpados e injustos, e também ninguém é justificado por obras da lei. Não adianta tentarmos nos tornar justos por obras da lei, cumprindo os mandamentos do Senhor, tentando por nossa própria vontade fazer tudo certinho, porque daí talvez eu cumprindo aqui a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor com diligência, quem sabe isso me torna justo? Quem sabe isso compensa os pecados que eu anteriormente cometi? E a palavra do Senhor aqui em Romanos 3 vai dizer claramente, isso não acontece, não é possível ser justificado diante de Deus por obras da lei. Não é por alguma coisa que nós fazemos, nem pelo nosso esforço que isso acontece. Então, diante desses fatos, a pergunta de Jó, ela permanece. Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E aí, eu vou trazer agora um questionamento que eu já ouvi muitas vezes, inclusive já ouvimos aqui na ID Online, e talvez você já tenha trazido essa pergunta. Ué, mas Deus não poderia simplesmente perdoar-nos e pronto? Se Deus é soberano, se Deus ele pode fazer o que ele bem entende, ele não poderia simplesmente, se ele deseja nos tornar justos, simplesmente dizer, ok, pessoal aí da Terra, humanidade, estão perdoados. E pronto, estaríamos então desta maneira justificados e perdoados? Bom, aqui a gente precisa fazer uma reflexão muito importante. Se Deus fizesse isso, ele seria justo? Ele próprio estaria agindo com justiça? Pense comigo no seguinte exemplo. Um ladrão, ele entra em contato com alguém que você ama, tá bom? Então, alguém que você ama muito, tá passando na rua e esse ladrão aborda e ali muito agressivamente faz um roubo, tá? E ali, então, com muita agressividade, até mesmo machucando essa pessoa que você ama, ela faz um roubo, tá? E esse ladrão corre, ele consegue escapar. Então, a pessoa que você ama está ali machucada, traumatizada e ainda por cima sem os seus bens. Passa-se alguns dias, esse ladrão, ele é encontrado e ele é levado para julgamento. O que você espera que esse juiz que vai julgar esse caso faça? O que você espera para que a justiça seja feita nessa situação? Imagina você que esse juiz é um juiz muito bondoso, é um juiz muito amoroso, é um juiz que ama dar segundas chances. E ele, então, olhando para aquele pecador, para aquele ladrão na frente daquele juiz está lá chorando, né? Parece muito arrependido daquilo que fez, tentando justificar o porquê que ele fez aquilo, porquê que ele agiu com violência. E o juiz, então, diz para ele: Olha, fulano, eu sei que você fez uma coisa muito grave, muito errada, mas eu sou muito bom e eu vou te dar uma segunda chance e eu não vou te condenar a nada. Você vai sair daqui e você vai voltar para sua vida e eu vou te perdoar. Você está perdoado. Se isso acontecesse de verdade, você sentiria que justiça foi feita? Você olharia para esse juiz como um juiz justo ou como um juiz injusto? Esse juiz pode fazer isso e ainda assim ser chamado de justo? É aí que está, queridos. Se existe uma lei, se existe uma lei que diz que todo pecado tem uma consequência e deve ser julgado, se inclusive a nossa lei brasileira diz isso, a nossa lei que é imperfeita diz isso, quanto mais a lei de Deus. Então, Deus jamais poderia simplesmente perdoar pecadores e ainda assim ser congruente com a sua natureza de justiça. E aí eu faço uma segunda pergunta. Você confiaria num Deus injusto? Você amaria e louvaria um Deus que é injusto, que é parcial, cuja palavra não se sustenta, que ora pode julgar, outra hora pode perdoar, ora vai condenar e outra hora vai deixar impunes os pecados? Você faria? Você confiaria num Deus assim?
Portanto, Deus não poderia simplesmente perdoar a todos. Se pecado foi cometido, pecado deve ser pago, tá? Então, voltando aqui aos nossos fatos, todos pecaram e ninguém é justificado por obras da lei. Eu acho que o fato de que todos pecaram é bastante claro para nós. Nós percebemos que somos pecaminosos e que não existe ninguém na face da terra que seja 100% bom. Mesmo a pessoa mais bondosa que conhecemos tem ali as suas falhas também. Até Jó, como dizemos. Mas aí nós temos que entender melhor essa segunda parte, esse segundo fato. Ninguém é justificado por obras da lei. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso, que pelas obras da lei ninguém é justificado. Então, para que servem as obras da lei? O que a lei de hoje serve para nós? O apóstolo Paulo vai dizer para nós que a lei não redime o pecado, apenas o revela. Romanos 3:20, que lemos, diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei apenas mostra para nós qual é o padrão de certo e errado. Então, quando pecamos, temos um padrão, temos algo para apontar esse erro para nós. A lei apenas revela o pecado, mas ela não se sustenta, ela não é capaz de redimir o pecador. Ela é importante, extremamente importante, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre isso na carta aos Romanos. Ela não é inútil, mas para a salvação, para justificação, ela não é capaz de fazer isso. E, portanto, é necessário que uma outra justiça venha. E aí nós vemos o texto de Romanos continuar, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que foi revelado uma nova justiça. Foi revelado uma nova justiça para nós. Romanos 3:21 e 22 diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Uma justiça nova foi revelada. Como então que Deus pode ser justo? Nós acabamos de falar sobre a importância de ele não simplesmente perdoar todo mundo, ele precisa se manter justo. Como que ele pode se manter justo, ser coerente à sua natureza de justiça, ao mesmo tempo ser misericordioso, ao mesmo tempo ser amoroso? Como justiça e amor caminham juntos, como justiça e misericórdia caminham juntos, como Deus pode transformar um ser humano pecador em alguém justo, sem quebrar sem manchar ou sem ferir essa sua natureza de justiça. É aí então que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é revelada de uma maneira esplêndida, da maneira mais sublime que existe, a partir do momento que Deus decide que Ele próprio vai descer do seu lugar, do seu tribunal, do seu lugar de julgador, do seu lugar de autoridade, e vai se tornar um de nós, e vai receber nele mesmo, a justiça, o juízo. Jesus é o juiz que julgará todas as pessoas quando ele voltar. Um grande tribunal, inclusive retratado lá em Apocalipse, em que todas as pessoas de todas as idades, de qualquer classe social, estarão ali na frente do Senhor para serem julgadas. E o Senhor Jesus, assentado no seu trono alto e sublime, como juiz perfeito, vai julgar cada pessoa. Mas a palavra de Deus diz que esse justo juiz, esse Deus soberano e poderoso, ele decide por nos amar, por ser rico em misericórdia, ele decide, por um tempo, se ausentar do seu trono, sair desse lugar de justo juiz e se tornar um ser humano como nós. Viver uma vida perfeita e, ao final, aos 33 anos, ser pregado na cruz, num madeiro, e sobre si receber o julgamento.
o julgamento que era para ser sobre nós, o juízo que era para ser sobre nós, é derramado sobre o Cristo, é derramado sobre o juiz. O juiz assume a culpa por amor de nós. Dessa maneira, o pecado é sim punido, mas é punido nele. A justiça é sim executada, não é passado a limpo, não é passado despercebido, é sim derramada, mas derramada nele. A ira de Deus, que era para ser sobre nós, foi derramada sobre o Filho, sobre o Cristo, que voluntariamente decidiu morrer por nós. Essa é a nova justiça, a justiça de Deus que foi entregue, foi revelada e veio até nós. Pastor Leandro, se você tiver alguma coisa aí para compartilhar, meu querido, fique muito à vontade, viu? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. A questão da justificação é bem interessante, que a gente vai voltar a estudar no próximo domingo, né, também sobre esse assunto, exclusivamente pela justificação pela fé. Mas sempre lembrando de que essa justiça, ela é revelada em Jesus, né? Assim como você tem trabalhado aí, e ela tem uma implicação para nós, porque a justiça de Deus, ela é um ato exclusivo do amor incondicional de Deus, né? Um Deus que nos ama, um Deus que se revela o seu amor por nós em Jesus, fazendo de nós pessoas injustas, né? Como Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala que não há um justo sequer, né? Não há ninguém que busque a Deus, ninguém que faça o bem, né? Nós carregamos a corrupção do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Nós temos essa marca da corrupção em nós, do pecado, e isso faz de nós pessoas injustas. E eu acho tão interessante porque Agostinho, ele sempre falava que a salvação é Deus fazendo por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Então, a justificação é Deus fazendo por nós isso. Nós, pela nossa própria força, capacidade, pela nossa própria boa obra, jamais conseguiríamos alcançar essa justiça de Deus, de obediência perfeita, de realmente satisfazer a justiça que Deus queria do homem, que agora, marcado pelo pecado, ele é incapaz de fazer. Mas aí ele fez em Jesus, né? Nós somos justificados por meio do ato, né, da declaração que Deus nos faz em Jesus. Em Jesus nós somos declarados justos, né? Então, glória a Deus por isso, né? Isso é algo que enche o nosso coração. A gente olhar para a nossa história, olhar para a nossa caminhada e ver que nós somos pessoas pecadoras, pessoas injustas, mas que aos olhos de Deus nós somos justos, não por causa de nós, mas por meio de Cristo Jesus, né? Então, isso é uma bênção do Evangelho, a boa notícia, e isso tem que aquecer o nosso coração como igreja. Amém, amém. É isso mesmo. Temos que lembrar disso todos os dias, né? Essa justiça que foi entregue para nós através de Jesus. Bênção de Deus. E aqui, queridos, no texto de Romanos 3 que a gente está lendo, ó, ela vai dizer, o Paulo vai dizer para nós que essa justiça de Deus se manifestou no tempo presente, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa expressão lei e profetas é uma forma muito comum que era utilizada para simplesmente abreviar o Antigo Testamento como um todo, né? Lei e profetas já abarca todo o Antigo Testamento. Então, nós vamos perceber aqui que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento já testemunhava dessa justiça. Essa justiça que foi revelada em Jesus já havia sido anunciada, já havia sido testemunhada, como o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Só que no Antigo Testamento, essa verdade dessa justiça estava escondida em sombras e embutida em tipologia e simbolismo. Por exemplo, através do sistema sacrificial, que era algo tão presente no dia a dia do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Então, os irmãos devem se lembrar que no Antigo Testamento, algo que acontecia basicamente todos os dias
eram pessoas que vinham até o templo em Jerusalém e ali ofereciam os seus sacrifícios, pedindo perdão pelos seus pecados. Isso acontecia de maneira ainda mais intensa na Páscoa, em que as famílias todas vinham até Jerusalém para trazer o seu sacrifício. E imaginem essa imagem, esse simbolismo, o sangue sendo derramado e Jerusalém ficava tomado, né, por esse sangue que descia pelos montes, né, até mesmo chegando a manchar as águas, e aquele sangue ficava ali dias até sair, até ser limpo. E essa visão mostrava como que o pecado do ser humano é de fato algo tão terrível, algo tão tenebroso a ponto de a morte ter que acontecer. O salário do pecado é a morte. Mas esses sacrifícios, eles também apontavam para uma substituição. Por quê? Eu matava o animalzinho ali para eu não morrer. Para eu não morrer. Isso apontava para Cristo. Estava escondido em sombras a grande verdade de que a justiça de Deus viria até nós. Mas percebam que esses sacrifícios tinham de ser feitos várias vezes. Não era um sacrifício só. E se eles tinham que ser feitos várias vezes, isso revela, como Hebreus 10, 11 vai trazer para nós, que esses sacrifícios de fato não removiam pecado nenhum. Eles apenas cumpriam esse mandamento do Senhor e apontavam para uma justiça perfeita que ainda viria. No Antigo Testamento havia uma expectativa por essa justiça. E aí, quando Jesus vem, quando Jesus se manifesta, é quando a justiça de Deus é revelada. Em Jesus, a justiça de Deus foi revelada. E aqui o apóstolo Paulo vai dizendo nesses textos que estão aqui, ó, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações foi manifestado aos seus santos. E ele agora foi revelado pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Esse mistério, o que estava oculto ali em sombras no Antigo Testamento, é revelado em Cristo Jesus. Ele é a justiça de Deus que foi entregue para nós. Jesus, então, como já dissemos, ele recebeu o juízo de Deus em nosso lugar. Gálatas 3, 13 a 14 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo se tornou maldição, se tornou pecador em nosso lugar. Ele troca de lugar conosco. É isso que acontece. Jesus, que é o justo juiz, ele desce do céu, ele se ausenta do seu trono por um período de tempo e ele assume a nossa vida, o nosso lugar. Ele vive de maneira perfeita para que o seu sacrifício fosse também perfeito. Lembra que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser de animais puros e sem defeito? Jesus, então, é esse sacrifício perfeito, que vive uma vida sem pecado. E então ele se oferece ao Senhor como o sacrifício em nosso lugar. A justiça de Deus se cumpre plenamente em Jesus. Os pecados da humanidade, do passado e do futuro, todos ali em Jesus, dos filhos de Deus, dos escolhidos de Deus, todos ali sobre Jesus. E Jesus pagando por eles. Jesus pagando com a sua própria vida. Com a sua própria vida. Ele assumiu a nossa dívida. Ele morreu em nosso lugar, para que nós recebêssemos a salvação, para que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido que nos faz filhos e filhas de Deus. E com isso nós podemos então entender que essa justiça de Deus, ela foi creditada a nós. Nós recebemos. Nós não fizemos nada, nós não buscamos. Nós não temos como alcançar, lembra? Pelas obras da lei ninguém é redimido. E o Romanos 4, 5 a 6 vai dizer para nós: mas para quem não trabalha, sem obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Deus atribui justiça a nós, queridos. Nós somos injustos, pecadores, mas Deus derramou a sua justiça sobre nós através do sacrifício de Jesus. Ele deu, ele creditou, ele pegou a nossa conta e estava lá cheia de dívidas. Ele não apenas zera a nossa dívida, mas ele acredita, ele coloca na nossa conta a justiça de Jesus. Jesus tem na sua conta com Deus justiça plena, porque ele é justo, ele é perfeito, ele é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus, então, faz uma ligação direta ali, ó, da justiça dele para nós. Ele atribui a justiça que é de Cristo a mim e a você. E a partir desse momento em que nós recebemos essa justiça, nós também nos tornamos justos. Não porque fizemos algo, é independente das obras, mas porque ele fez tudo. Ele morreu, ele se sacrificou, ele ressuscitou e ele, então, dividiu conosco. Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com ele. E temos a sua justiça operando em nós. Lembra-se que o Antigo Testamento já falava disso? Olha que lindo o que esse texto de Isaías 45:8 diz. Queridos, esse texto é maravilhoso. Olha essa cena. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor Yahvé, as criei. Essa cena é a cena de eu e você que estamos aqui na terra recebendo a justiça que nenhum de nós produziu. Do céu, lá do céu, chuvas de justiça vêm até nós. E da terra brota justiça até nós. Então, de cima e de baixo, eu e você somos totalmente encobertos por essa justiça. A justiça de Deus, a salvação do Senhor é produzida. Ele, o Senhor, é quem as criou. É obra do Senhor que nós recebemos. Glória a Deus por isso. E para a gente fechar a nossa aula com esse raciocínio assim ainda bastante forte dentro dos nossos corações, eu quero trazer mais um último conceito aqui para colaborar, para somar a esses todos que a gente foi trabalhando aqui, que é o conceito de que agora, eu e você, meus irmãos e irmãs, estamos revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Olha o que Gálatas 3, 26 a 27 vai dizer para nós. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Você já tinha alguma vez pensado sobre isso? De que você foi revestido de Cristo? Pare e pensa o que é que isso significa. É profundo demais. Nenhum de nós aqui tem capacidade de entender na plenitude o que é que isso significa, mas naquilo que eu e você podemos entender. Pensa aqui, ó, eu separei o que é revestidos. Significa que nós sozinhos somos pecadores. Nós sozinhos não somos nada, somos injustos. Mas o Senhor nos reveste totalmente do quê? Do próprio Cristo. A justiça dele, a presença dele, a natureza dele em nós, a autoridade dele em nós, revestidos de Cristo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Por que que nós podemos ser chamados filhos de Deus? Porque fomos batizados em Cristo e de Cristo nos revestimos. Por isso o apóstolo Paulo vai poder dizer lá em Gálatas, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou achado nele. Eu pertenço a ele. A justiça de Jesus me veste. E isso, sabe, aponta para o que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 3.
Lembra que o Antigo Testamento, a lei e os profetas já dão testemunho dessa justiça em sombras? Pois é, quando Adão e Eva pecaram, eles estavam nus, eles andavam sem roupa, eles não precisavam disso, não havia vergonha, não havia nada a se envergonhar, eles eram pessoas completamente justas e santas. Mas a partir do momento que o pecado entra no coração deles através da desobediência, eles se tornam conscientes da sua nudez, e agora a nudez representa o pecado. A nudez representa aquilo que eles precisam esconder. Agora eu não sou mais justo para andar livre de vestes. Eu não sou mais puro para andar por aí livre de qualquer coisa que me cubra. Eu preciso me cobrir. Eu preciso esconder a minha desonra. Eu preciso esconder aquilo que eu sou agora, porque eu sou injusto. Eu não posso andar por aí livremente. Eu preciso me esconder. E aí então, Adão e Eva pegam ali algumas folhas, né? E tentam se esconder. E aí o Senhor, depois de toda aquela história, aquela conversa, e eles então confessando finalmente o que haviam feito, o Senhor já sabia, obviamente, a palavra de Deus diz que antes de eles serem expulsos do jardim, o próprio Deus prepara para Adão e Eva roupa feita de pele, pele de animal. E Adão e Eva então são vestidos, revestidos de uma pele de animal. Mas pensa bem, se eles foram revestidos de pele de animais tiveram que ser mortos. O próprio Deus fez o primeiro sacrifício da face da terra, para que através desse sacrifício pudesse ser coberta ali a nudez, o pecado, a vergonha de Adão e Eva. E eles caminharam então vestidos, não nus, vestidos, eles puderam sair vestidos. Mas isso tudo aponta para o quê? Para o que iria acontecer de forma plena e perfeita através de Jesus, que morreu por nós como sacrifício perfeito, que não precisa mais acontecer muitas vezes e apenas uma vez, porque é perfeito, é definitivo. E agora, a semelhança, a sombra, aquilo que aconteceu ali para apontar para Jesus, da pele que cobriu a nudez de Adão e Eva, Jesus com a sua presença, Jesus, com a sua justiça, nos veste. E agora a gente pode caminhar. E agora a gente pode viver. E agora a gente pode ter acesso à presença do Senhor sem vergonha, sem culpa, porque estamos revestidos de Cristo. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Isso não é algo para a gente se alegrar todos os dias das nossas vidas e para a gente jogar quando o diabo vier mentir para a gente poder olhar para ele e falar: não, Satanás, você não pode me condenar mais, porque eu estou revestido de Cristo. E ainda quando eu peco, eu posso imediatamente me arrepender e receber perdão e purificação dos meus pecados, porque Jesus já pagou todos eles na cruz. Eu estou revestido de Cristo. Eu caminho como filho e filha do Altíssimo. Mas sabe o que é interessante também, queridos? Que além de sermos revestidos de Cristo, existe algo que cabe a nós. Até agora a gente falou sobre o que recebemos, sobre algo que nada podemos fazer, a justiça de Deus que recebemos de presente, de graça. Deus fez tudo. Mas e aí? Cruzaremos os braços e viveremos como sempre vivemos em pecado, porque se Jesus fez tudo, eu não preciso me preocupar com a minha vida? Não, não. Olha que interessante. O próprio apóstolo Paulo, que em Gálatas disse que fomos revestidos de Cristo, isso é graça, é o mesmo apóstolo que em Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14, diz o seguinte: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. E carne aqui é a nossa natureza pecaminosa, ok? Então, o mesmo apóstolo que disse que nós fomos revestidos, algo que foi feito por nós, é o mesmo apóstolo que agora dá um comando para nós, dá uma ordem para nós. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. É nosso dever continuamente revestirmos-nos de Cristo. Mas como assim? Que história é essa? Nós já estamos vestidos, nós já somos redimidos, nós já estamos salvos, já somos filhos e filhas. Portanto, vivamos
dignamente, coerentemente, a nossa nova natureza. Se somos filhos de Deus, devemos viver como tais. Se fomos revestidos de Cristo, então devemos viver dessa forma, como Cristo viveu. Então, de forma ativa, devemos viver e agir revestindo-me daquilo que Cristo me ensinou, através das minhas atitudes. Em outras palavras, uma expressão que eu aprendi com um pastor lá do país de Gales, o Tim Chester, ele diz que nós devemos ser, ou nos esforçarmos a ser, aquilo que já somos. Nós já somos filhos, então devemos nos esforçar para ser como filhos. Nós já somos santos, então devemos nos esforçar para sermos santos. Vivermos de maneira digna daquilo que foi feito por nós. E para concluir, o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 8 e 9, dá uma declaração maravilhosa sobre qual é o maior desejo da sua vida. E ele diz assim: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O maior desejo, a maior glória do apóstolo Paulo é ser achado em Cristo. Eu me despi de tudo, eu me desfiz de tudo, eu considerei tudo como lixo, como perda, a fim de ganhar a única coisa, o único que é o tesouro perfeito, Cristo, e ser achado nele. É mais uma expressão dizendo que a minha vida está escondida em Jesus. Estou revestido nele. A minha vida só faz sentido e só tem vida mesmo em Jesus. Ser achado nele. Que assim seja conosco. Que eu e você também tenhamos esse desejo, essa oração, essa constante busca por sermos achados em Cristo. Não vivermos na nossa própria justiça, que é tão falha, como Isaías vai dizer, como trapo de imundícia, mas recebendo a justiça de Cristo. Então, respondendo finalmente agora a pergunta de Jó, como pode o mortal ser justo diante de Deus? Nós temos condições agora de responder, não é mesmo? Apenas crendo, pela fé, que Jesus é o Cristo e que ele recebeu o juízo de Deus em nosso lugar, para que nós recebêssemos a sua justiça. Ele trocou de lugar conosco, ele nos substituiu e ele creditou a nós, ele atribuiu a nós a sua justiça. Estamos revestidos dele. Portanto, podemos sim, hoje, se cremos em Jesus, sermos justos diante de Deus. Eu não sei se alguém aqui, nesta manhã, ainda não teve essa experiência do novo nascimento. Se você hoje, enquanto ouvia essa ministração, essa exposição bíblica, sentiu fortemente no seu coração esse anseio por ser revestido de Cristo, por ter a sua vida limpa, purificada e salva, entregue-se a Ele agora. A gente vai orar. A gente vai orar por todos que estão aqui, mas você especificamente, que por algum motivo ainda não tinha entendido essa verdade profunda ou entendeu de uma maneira nova e quer nesta manhã entregar sua vida para Cristo, para ser encontrado nele, para receber o perdão de seus pecados, ser considerado justo e poder participar do reino de Deus e não receber a condenação eterna. Você pode fazer isso agora. Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar, queridos? E se você quer entregar a sua vida para Jesus neste momento, fale com ele. Diga ao Senhor: estou arrependido, Pai, pelos meus muitos pecados, mas eu recebo a salvação em Jesus. E eu recebo a justiça dele. Fale com o Senhor, com as suas próprias palavras. Entregue-se a ele e receba a justiça do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão profunda, tão clara, tão linda. Deus, como nós nos deleitamos, Senhor, e ficamos abismados com
a beleza de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Obrigado, Pai, pelo teu imenso e profundo amor, que foi capaz de abrir mão da sua própria vida por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, que é justo e é juiz, desceu dos céus para vir até nós e se entregar em nosso lugar na cruz, para que nós, pecadores, pudéssemos receber a tua justiça, sermos revestidos do Senhor e sermos considerados justos diante do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje o Senhor habita em nós, somos tua casa e podemos viver como filhos e filhas de Deus. Que a cada dia vivamos nessa fé, nessa segurança e que jamais o inimigo possa nos acusar ou mentir para nós, mas que vivamos alegres, felizes, cheios da tua vida, Senhor, fluindo através daquilo que recebemos no Senhor. Oramos assim, Pai, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.